Para sempre. Podeis sentar, meus queridos. Graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. O capítulo é o de número 7. E nós vamos ler o versículo de número 37, 38 e 39. João capítulo 7, versículo 37, 38 e 39. Vamos ler nesta versão que está aqui, para que todos acompanhem a mesma versão. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, esta noite eu trago uma palavra de Deus para o teu coração, para a tua vida, para a tua alma. E oxalá essa noite saiamos daqui saciados, saiamos daqui molhados pelo poder desta água, esta água que limpa, esta água que regenera, esta água que transforma, que é a água da palavra do Espírito, que é a água que tem fluído em muitas vidas, transformando, restaurando, porque esta água de fato tem poder para fazer isto. Amém? Capítulo 7 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, meus amados, vai nos falar a respeito de uma das grandes festas que Israel comemorava, que era a festa dos tabernáculos. Israel, a saber, comemorava pelo menos 7 grandes festas que tinham propósitos definidos, tinham os seus simbolismos, os seus significados, festas que tinham os seus atos proféticos e foram festas estabelecidas por Deus e que até hoje eles comemoram, a saber, a festa da Páscoa, que é uma das maiores celebrações do povo de Israel, a festa da Páscoa, que é aonde eles comemoram, celebram, rememoram, porque esta festa da Páscoa é um memorial para Israel da saída do Egito, quando Deus tira o povo da saída do Egito, ali do Egito, levando-os à terra prometida, a qual se deu o nome do Êxodo. Israel também vai comemorar outra grande festa, que é a festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos, ela é comemorada, a sua celebração se dá se alimentando de pães sem fermento. E eles se lembram exatamente do momento quando eles saem dali do Egito, quando eles estavam no Egito, e não houve tempo para que eles fermentassem os pães. Então eles levaram os pães sem fermentos na saída do Êxodo, e isso se tornou também uma celebração conhecida como a celebração ou a festa dos pães asmos, ou ázimos em algumas traduções. Israel também comemora uma grande festa que é conhecida como a festa das primícias, e essa festa ela é durante a semana da Páscoa, é uma festa de agradecimento a Deus pela colheita, pelas primeiras colheitas, e eles oferecem então nesta festa das primícias os seus sacrifícios pacíficos, que são as ofertas pacíficas.
Eles pegavam parte de suas colheitas, o melhor da sua colheita, os primeiros momentos das suas colheitas, as primícias da colheita, e eles entregavam como oferta no templo ao Senhor. Esta também é uma grande celebração instituída por Deus, que Israel comemorava. Existia também ali a festa de Pentecostes, uma grande festa, por diversas vezes são as que nós vamos mais ouvir, talvez a da Páscoa e a de Pentecostes, porque nós sabemos que há um simbolismo, um significado muito grande para nós, a da Páscoa e também do Pentecoste, ali onde nesta festa aconteceu a descida do Espírito Santo. Esta festa também era conhecida como a festa das semanas. Era 50 dias após a festa das primícias e era também uma festa de agradecimento pela lavoura, mas agora, mais propriamente, estava direcionada à lavoura do trigo. E também esta festa estava ligada às leis que Moisés havia dado ao povo de Israel. Israel comemorava outra grande festa, a quinta que eu quero dizer para vocês é a festa das trombetas. A festa das trombetas era uma festa que chamava o povo ao arrependimento, que chamava o povo a uma reflexão espiritual. E todos eles paravam quando o chofar era tocado nessa festa e o povo vivia então um momento ali de reflexão, de silêncio, um momento em que eles pediam perdão ao Senhor e eles celebravam, este momento como agradecimento a Deus pelo perdão dos pecados. Eles celebravam ali por tudo aquilo que Deus havia feito e era um momento de reflexão essa festa. A sexta festa que Israel comemorava era a festa da expiação. Essa é uma das festas mais solenes de Israel, porque era nesta festa que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Era celebrada uma vez por ano e era tão especial para eles, porque eles aguardavam ansiosamente a entrada do sumo sacerdote no Santo dos Santos, Quando o sumo sacerdote vinha, oferecia primeiro o sacrifício por ele, pelos seus pecados, e depois ele entrava no Santo dos Santos para se oferecer pelo pecado do povo, pedindo para que Deus perdoasse o pecado do povo, para que Deus viesse a ter misericórdia do seu povo. E a sétima festa, esta festa que nós lemos no capítulo de número 7, que é a festa dos tabernáculos, festa das barracas, festas das tendas, e algumas traduções vão trazer também essas definições, mas são as mesmas coisas. Essa festa, ela era exatamente um memorial. A maioria dessas festas era um memorial, e esta aqui era um memorial para que eles se lembrassem do momento de transição entre o Egito e a terra prometida, porque durante 40 anos o povo de Israel viveram em barracas, eles viveram peregrinos pelo deserto, vivendo de lugar em lugar, montando tendas e desmanchando tendas, montando tendas e desmanchando tendas. Então, quando este povo, eles entram na terra prometida, a terra de Canaã, e ali passam a habitar, então eles começam a celebrar a festa dos tabernáculos. Uma vez por ano, então, na festa dos tabernáculos, o povo se reunia, as suas famílias, iam às suas florestas, derrubavam árvores e pegavam ali árvores que eram símbolos para aquele povo, ramos que eram símbolos para aquele povo, armavam barracas e então eles celebravam dentro das barracas, dormiam. Era uma festa, como você pegasse os seus filhos e fizesse com eles uma noite de acampamento. Eles rememoram, eles gostam, e isso era uma maneira de que eles passassem de geração em geração, pastor Joséoni, todo aquele momento especial que Deus teve de cuidado com o seu povo durante os 40 anos que eles estiveram no deserto. E a festa do tabernáculo assim se sucedia. Mas a festa do tabernáculo, ela foi criando contornos,
foram criando também símbolos, atos proféticos, que foram deixando aquela festa cada vez mais solene, mais empoderada, cada vez mais simbólica para o povo de Israel. Porque agora, além deles também se lembrarem daqueles momentos que eles viveram em tendas, que eles viveram peregrinos pelo deserto, eles começam a celebrar também na festa dos tabernáculos a água que Deus havia tirado da rocha para a nação de Israel. Eles começam a celebrar aquele momento em que Deus teve aquele cuidado com o povo. Então, agora na festa dos tabernáculos, eles criam um ritual de adoração. Eles criam uma liturgia de adoração a Deus. E nesta liturgia de adoração, o sumo sacerdote, agora já no templo construído por Salomão, ele pega um jarro, aquele jarro era um jarro de ouro, e ele pegava aquele jarro e ele saía, e ia em procissão com o povo de Israel, e com os levitas, adorando e glorificando a Deus por todo aquele cuidado que Deus teve com o povo durante os 40 anos no Egito. Eles iam em procissão até o tanque de Siloé. Então os sacerdotes pegava a água que estava no tanque de Siloé e voltava em procissão para o templo de Salomão. E eles estavam indo em direção ao templo de Salomão, e quando chegavam no templo de Salomão, existiam outros jarros de prata, e ele começava a despejar aqueles jarros aquela água naqueles jarros de prata, sempre adorando e glorificando ao Senhor, fazendo menção à água que havia saído da rocha, quando o povo estava peregrinando sobre aquele deserto durante 40 anos, e Deus cuidou daquele povo. Mas eles não iam de qualquer maneira. Durante essa procissão, durante este ritual ali na festa dos tabernáculos, eles iam louvando a Deus, e os hinos que eles iam louvando estão registrados. Esses hinos são os que estão no Salmo 113 ao Salmo de número 118. Então notem, enquanto os chofares estavam tocando, e o povo celebrando a Deus por aquele momento, trazendo à memória todos os milagres, toda a bênção, todo o cuidado, toda a providência de Deus e o cuidado de Deus com o seu povo, eles iam louvando a Deus, dizendo lá no Salmo 113, louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. E eles continuam prosseguindo, louvando e bendizendo ao Senhor. Agora o Salmo 114, quando Israel saiu do Egito, olha, trazendo à memória a saída do Egito, e a casa de Jacó de um povo de língua estranha, Judá foi o seu santuário, Israel o seu domínio. O mar viu isto e fugiu, o Jordão voltou atrás, os montes saltaram como carneiros e outreiros como cordeiros. Que tiveste tu, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que voltaste para trás. Eles estão glorificando a Deus, trazendo à memória todos os milagres que Deus fez enquanto eles estavam peregrinos pelo deserto, porque ali era uma celebração em memória àquele Deus poderoso que havia feito grandes sinais e maravilhas no meio do seu povo. E o sacerdote continua, o sacerdote está indo junto com os levitas, louvando ao Senhor, e o povo acompanhando e glorificando. E ele chega no Salmo 115 e vai louvando e dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios: aonde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e fez tudo que lhe agradou. Notem que a adoração aqui está sempre tirando o homem do centro, porque o homem não tem valor nenhum na adoração, mas a adoração sempre está em glorificar e reconhecer a grandeza, o poder
poder e a magnificência do Deus Todo-Poderoso. E eles continuam louvando a Deus e dizendo, agora no Salmo 116, amamos ao Senhor, por quê? Porque o Senhor ouviu a nossa voz e a nossa súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto nós vamos invocar o Senhor enquanto nós vivermos. Eles estão prosseguindo, louvando, engrandecendo e bendizendo o nome do Senhor e carregando a água, que é um dos maiores símbolos naquele momento daquela adoração, porque aquela água estava apontando para a rocha que deixou a água escorrer, matando e saciando a sede daquele povo. E eles continuam no Salmo 117, louvai ao Senhor todas as nações, louvai-os todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. E eles continuam no Salmo 118, louvai ao Senhor porque Ele é bom, louvai porque a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, a casa de Arão, que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, os que temem ao Senhor, que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, ó IBN, mensagem da cruz, que a benignidade do Senhor dura para sempre. E eles estão indo louvando e bendizendo o nome do Senhor. Todos estão prestando atenção naquela romaria, naquela procissão em que o sacerdote está fazendo. Quando o sacerdote chega no altar para o sacrifício matinal e ele começa a despejar a água, Jesus está no meio da multidão e ele diz: ei, quem tem sede, venha a mim e beba. Meus amados, notem que todos estão prestando atenção naquele ritual. Todos estão vidrados, todos estão glorificando a Deus, engrandecendo a Deus por aquele momento. E exatamente no momento em que a água está sendo colocada sobre aqueles jarros de prata, Jesus dá um grito naquela multidão. Jesus para todo aquele ritual. E eu me lembro, a Adriana vai se lembrar disso, nós fomos, alguns anos atrás, para Camboriú, e quando nós chegamos lá na Unipraias, lá nas Laranjeiras, e foi na nossa volta, começou a chover, e quem já foi lá sabe, o bondinho parou, e tinha muita gente, e era em janeiro, e era alta temporada, mas tinha muita gente, e nós ficamos naquele salão, irmãos, e tinha muita gente, ninguém sabia de nada, não tinha um sonzinho dizendo, olha, acabou a energia, ou aconteceu alguma coisa, não tinha ninguém, estava todo mundo ali, como que naquele velório, cada aquele público ali, cada um com a sua panelinha, conversando, e todo mundo sem saber o que estava acontecendo, quando de repente, eu subi numa muretinha que havia lá, pastor Zé Rony, eu assobiei, ei, todo mundo parou, a prestar atenção em mim, e eu disse, feliz ano novo. E acabei com aquele clima de velório, todo mundo tinha uns 200 chilenos que estavam lá, e eles começaram a cantar em chileno, e eu incendiei aquele ambiente. Minha mulher falou, esse meu marido não bate bem na cabeça. Mas exatamente o que aconteceu, estava todo mundo ali, prestando atenção no sumo sacerdote, quando Jesus diz, ei! Todo mundo olhou para Jesus, ele disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus estava dizendo, todo este ritual, toda esta simbologia, todo este ato profético, todo este memorial que vocês estão fazendo é sobre mim. Eu quero dizer para vocês, se vocês tomarem a água do tanque de Siloé, vocês tornarão a ter sede. Eu quero dizer para vocês que
todos os judeus que tomaram da água que saiu da rocha tornaram a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, rios de água viva vão fluir do seu ventre. Jesus está falando de uma água que transforma, de uma água que purifica, de uma água que liberta, de uma água que levanta, de uma água que transforma a vida do ser humano. A água que nós encontramos um dia e saciou a sede que havia na nossa alma. A água sanadora da fonte que é Cristo para as nossas vidas. Quando Jesus chama a atenção daquele povo para que eles viessem e tomassem desta água, Jesus está dizendo tudo isso. Tudo que as Escrituras estão dizendo é sobre mim. Eu tenho a água que vocês precisam, a água que salva. Amados, qual que é a função da água? Se você pegar a função da água, você vai ver que a água ela tem funções distintas. A primeira, ela tem a função de limpar. Então, se você precisa limpar uma roupa, limpar uma casa, se você precisa limpar um carro, necessariamente você precisa, para que esta limpeza seja bem feita, de água. Então, quando Jesus está dizendo, se vocês querem água, eu sou a água da vida, Ele está dizendo, se vocês precisam de limpeza, não há limpeza o suficiente que seja suficiente se não passar por esta água. Eu sou a água capaz de limpar a sujeira da sua alma, a sujeira da sua vida. Assim como você usa a água para limpar as suas roupas, também só Jesus pode limpar as suas vestiduras espirituais. Como você usa água para limpar a sua casa, só a água que é Cristo pode limpar o seu coração, a sua casa espiritual, para que o Espírito Santo possa ter pouso e morada em você. A primeira função da água é limpar. E quando Jesus encontrou os discípulos no capítulo 15, versículo 3 de João, ele disse: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Ei, irmãos, a única maneira de recebermos a limpeza do nosso coração, da nossa alma, dos nossos pecados, é pelo poder da palavra limpadora de Jesus na nossa alma. Só a palavra de Deus tem esta capacidade de limpar a nossa alma. A água também tem um poder de purificar. Nem tudo aquilo que é limpo pode ser purificado. Talvez as mães vão entender mais isso. Toda mãe põe a chupeta e a mamadeira do neném para ferver na água quente. E se você perguntar para ela, ela fala assim: é para matar as bactérias. É para purificar a mamadeira e a chupeta do neném. E nós usamos isso no nosso dia a dia. Agora, com a tecnologia mais evoluída, existem muitos outros métodos, mas antigamente a água era a maior fonte de purificação usada. Quando você pegava uma água suja, Aguimar, ou você tivesse desconfiança daquela água, o que sua mãe dizia? Ferve a água para nós beber. Por quê? Porque a água tem o poder de purificar. E a água que Jesus está oferecendo para nós, ela tem o poder de nos purificar. Literalmente ela purifica, mas a água de Jesus purifica espiritualmente. Efésios capítulo 5, versículo 25 diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Somente a palavra de Deus tem o poder de purificação para a nossa alma. Por que pessoas vivem na igreja 10, 20,
30, 40 anos e nunca tiveram uma vida transformada, porque nunca tiveram um encontro genuíno com o poder purificador da palavra. Nunca deixaram que a palavra de Deus entrasse e purificasse o seu caminho e o seu coração. O Salmo 119, a palavra de Deus nos diz: como purificará o jovem o seu caminho? Andando segundo a minha palavra, ou a palavra de Deus. A única maneira de termos uma vida santificada, uma vida pura, santa e agradável diante de Deus, é se vivemos uma vida de acordo com a sua palavra. Qual que é a terceira função da água? Além de ela limpar, além de ela purificar, talvez uma das coisas mais importantes para a água, para a nossa vida, é a água no que tange a saciar a sede, e eu digo agora biológica. Todos os prognósticos que nós vemos da ciência dizem que o maior mal da humanidade será a falta de água potável no futuro. Existem estudos que dizem que por causa da água surgirão guerras civis. Por quê? Dada a importância da água. A água, amados, já é um elemento fisiológico que já está em escassez em muitos lugares. Dada a sua importância. Nos tempos bíblicos, um fazendeiro, ele era rico não pela quantidade de terra que ele tinha, mas pela quantidade de água que a sua terra conseguia produzir. Porque desde aqueles tempos a maior riqueza era a água. Aqui estão os nossos irmãos correntores, os nossos irmãos produtores, e eles sabem o valor que suas terras têm. Ou porque lá passa água, ou porque lá não passa água. E se você vai vender uma terra que um corretor ou um dono, um proprietário, e se na sua terra passa água, a sua terra ela tem mais valor. Porque você vai dizer na sua descrição: passa o rio Guaporé no fundo da minha terra. E isto está colocando valor agregado à sua propriedade. Se você não colocar essa descrição, se na sua terra não tem um bom açude, se na sua terra não tem uma boa fonte de água, a sua terra já não tem tanto valor quanto as outras terras. Por quê? Porque você não tem um princípio essencial para a sua terra, que é a água. Então, a água é um dos elementos mais importantes para o ser humano. Por isso, quando Jesus está dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba, Jesus está dizendo: vocês não são capazes, vocês não conseguem sobreviver sem mim. Por quê? Porque eu sou a única maneira possível de trazer vida para vocês. Por que, Jesus? Porque eu sou a água da vida. E se vocês beberem da água que eu tenho para dar para vocês, rios de água viva fluirão do seu ventre. Jesus está dizendo: ei, vocês serão uma terra tão próspera, tão abençoada e tão valorizada, que além de vocês terem água na sua propriedade, que é vocês, e essa água sou eu, vocês vão ter água para outras propriedades também. Ei, não tem o seu vizinho terra seca? Você vai dizer para ele: ei, eu tenho água para dar para você, porque a água que eu recebi está jorrando água em vocês. Venha para esta fonte sanadora, que pode mudar a sede da sua alma. E o que você tem feito desta água? O que você tem feito da água que você recebeu? Esta água está jorrando para que as outras pessoas também tenham acesso a ela? Meus queridos, quando os maiores produtores de milho começaram a produzir nos Estados Unidos, eles começaram a produzir os seus milhos, e eles notaram que os seus milhos não estavam produzindo ou desenvolvendo da maneira como eles queriam que se desenvolvesse. E eles descobriram uma técnica interessante.
para que o seu milho desenvolvesse da maneira como eles quisessem, tivesse a produção como eles queriam, farta, produtiva, eles precisavam que os seus vizinhos também tivessem sementes de qualidade. Só que os seus vizinhos não tinham condições de comprar as sementes de qualidades que eles tinham. O que eles fizeram? Eles começaram, pastor Zeoli, a comprar a semente e a dar para o vizinho. E disse: você vai plantar esta semente. Esta semente é para você. Essa primeira leva de semente que eu estou te dando é para você produzir um milho de qualidade. E quando, então, o vizinho plantava e ele plantava, a polinização do seu vizinho passava para a sua lavoura, e a lavoura do vizinho e a lavoura deles começaram a produzir em abundância, trazendo prosperidade para o campo. Ei, o que eu quero dizer com isso? É necessário que você, que encontrou esta fonte sanadora, você que recebeu desta água, esta água precisa fluir de você, esta água precisa jorrar de você, esta água precisa ir para aqueles que estão vivendo uma vida sem Deus, sem Jesus, em uma sequidão espiritual, em uma vida sem sentido, em uma vida em depressão, angústia, dor e solidão, porque ainda não tiveram um encontro com esta água, e eles só vão ter um encontro com esta água a partir do momento que vocês estiverem com eles, andarem com eles, falarem de Jesus para ele, e a água que está em você comece a jorrar para a vida deles. Comece a saciar a vida deles como saciou a sua vida. Por isso a água é um elemento essencial para a nossa sobrevivência física e espiritual. A palavra de Deus vai nos dizer, no Salmo 63 e versículo 1, o salmista diz: ó Deus, tu és o Deus, tu és o meu Deus. A face de Deus. Notem que o salmista está dizendo: é necessário que nós busquemos desta água, como um cervo brama pelas correntes das águas, assim a nossa alma deve suspirar pelo Deus da nossa vida. Por isso que quando Jesus encontra com aquela mulher samaritana lá no poço de Jacó, e Jesus chega e diz para aquela mulher: ó mulher, dá-me de beber. E aquela mulher olha para Jesus, e é interessante o processo que acontece ali, porque é exatamente assim na vida daquelas pessoas que se encontram com Jesus, ou que nós apresentamos Jesus para ela. Talvez Jesus não tenha, num primeiro momento, nenhum valor, como não teve para aquela samaritana, porque quando ela olha para Jesus, ela diz: como sendo tu judeu? Ela trata Jesus como um qualquer, ela trata Jesus como mais um, e diz: como sendo tu judeu. E Jesus começa a se relacionar com aquela mulher. Jesus começa a mostrar quem ele era, que Jesus era capaz de mudar a história da vida dela, que Jesus era capaz de matar ou saciar a sede que havia na alma daquela mulher, e começa a demonstrar quem ele era para aquela mulher. E a Bíblia vai dizer que no segundo momento, aquele simples judeu já ganha outro nome, e ela diz: Senhor. Mas não era só um simples judeu, agora já virou o Senhor. E Jesus vai além, e Jesus começa a falar com aquela mulher, e a água começa a entrar naquela mulher. A água ainda não está jorrando, mas a água ainda está entrando naquela mulher. E a partir do momento que aquela mulher começa a ser cheia da palavra, começa a ser cheia da unção, daquilo que Jesus está entregando para a vida dela, Jesus não é mais Senhor, mas ela olha para ele e diz: vejo que tu és um profeta. Agora aquela mulher já saiu para outro nível de intimidade. Por quê? Porque ela já não está como uma terra seca
seca mais, mas ela ainda está saciando a sede da sua alma. Jesus vai além, Jesus começa a revelar a vida dela, Jesus começa a transformar a vida dela, e aquela mulher sai correndo. E agora Jesus não é mais um judeu, não mais é um Senhor, não é mais um profeta, mas ela começa a correr, a dizer: eu encontrei o Cristo, o Messias, porque aquela mulher agora começou a jorrar, e aquela fonte sanadora não estava mais somente no interior dela, mas estava brotando para toda a terra de Sicar, para que eles conhecessem quem era Jesus de Nazaré, o homem capaz de mudar a história da humanidade, de transformar a vida do ser humano. Foi exatamente o que aconteceu com aquela mulher samaritana, quando ela teve um encontro com esta água poderosa de Deus para a sua vida. Mas nós vivemos dias, amados, em que muitos estão na casa do Senhor vivendo como uma terra seca. Eles veem a água caindo, como diz o pastor Gerê, cai ali, cai ali, cai ali, e ele sai seco da casa do Senhor. Sai seco. E chove, irmãos. Chove na vida de todo mundo. Jesus cura ali, batiza com o Espírito Santo lá, Jesus está salvando aqui, alguém está sendo curado ali, e você está saindo seco da casa de Deus. Você não está entendendo porque a água da vida não está caindo sobre você. Ei, mas hoje é noite de Deus mudar a história da sua vida. Hoje é uma noite de renovo, de transformação, de cura, de poder de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento. Eu profetizo que esta noite será uma noite em que os céus irão abrir sobre a sua vida, e você vai sair daqui molhado pelo poder e a autoridade da palavra de Deus sobre a sua vida, no nome de Jesus. Mas é necessário que você busque esta água, que você queira esta água, que você brame por esta água, anseie esta água de Deus, e você diga: Deus, eu também quero da água que este povo está bebendo, eu também quero experimentar este algo sobrenatural, eu também quero falar em língua estranha, eu também quero ter a experiência de receber um milagre, uma cura. Eu quero, Senhor, que o Senhor entre na minha casa, e quando eu chegar lá, minha casa esteja molhada. Molhada de quê? De poder, de autoridade e da graça de Deus.